Foi. Bom, então a aula está sendo gravada. Vou deixar o chat aberto, caso vocês precisem perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa, que também é um espaço de interação para vocês. E agora eu vou compartilhar com vocês a minha janela. E, peraí, calma que eu tenho que abrir aqui, deixa eu cancelar aqui, eu tenho que abrir o PowerPoint. Aqui, foi. Eu não vou deixar ele em modo apresentação, não, porque às vezes dá uns bug aqui, dá umas travadas, então eu vou deixar ele assim do jeito que ele vai aparecer para vocês, que dá para enxergar. Qualquer coisa, me sinalizem que eu paro e a gente volta à explicação, tá bom? A minha pretensão é que essa aula vá até umas 9h30, 10 horas no máximo, tá? Mais para mais ou mais para menos, dependendo de como é que vai ser o andamento, tá bom? Então, disponibilizando com vocês aqui. Se alguém falou alguma coisa aqui. Ok. Compartilhando com vocês aí. Aí vocês me avisem. Vai começar a aparecer para vocês a minha tela, tá? Então, eu estou compartilhando com vocês a minha tela. Me dá um ok aí, se está todo mundo conseguindo ver a minha tela. Ok? Beleza. Está todo mundo conseguindo me ouvir bem? Ok, beleza. Ok. Todo mundo Sim, conseguindo professora, dá para ver. Está dando para ver tranquilo? Sim, aqui dá para ver. Então, tá ótimo. Então, Ok, tudo certo. vamos na fé do... Fala, querida, Maria Helena. Ah, ok, então vamos lá. Vamos agora, então, na fé do Google. Espero que não trave. Eu estou vendo. Ah, então, fechou. Bom, então, a primeira etapa aí ligada ao sistema circulatório, eu gosto de falar um pouco com vocês a respeito... Vamos lá. A respeito do sangue, tá? Que é um componente importantíssimo, tá? Para todos os processos ligados ao transporte, tanto de gases, como de substâncias, de proteínas e de nutrientes que são processados, originados, tá? Dentro daquela ação enzimática que nós vimos na primeira etapa de anatomia, que é a parte ligada ao sistema digestório, tá? Então, o sangue, ele vai ser esse meio aonde vai circular todos esses nutrientes, substâncias, gases, que são importantes para que cheguem até os meus tecidos, para que cheguem até as minhas células, para que as minhas células, os meus tecidos consigam metabolizar essas substâncias para que eu tenha um bom funcionamento do meu organismo, tá? Tanto ligado aí, desde o nível ligado à parte visceral, né, a parte ligada aos órgãos, como também ligado aos sistemas, tá? Então, o sangue, tá? Ele vai ter dois componentes importantes. O tecido sanguíneo, propriamente dito, tá? Que é também conhecido como sangue, formado por uma parte que nós denominamos de plasma sanguíneo e uma parte que nós denominamos de elementos figurados do sangue, tá? Representados pelos leucócitos, que são os glóbulos brancos, as hemácias, ou células vermelhas, e as plaquetas, que estão ligadas ao processo de coagulação sanguínea, tá? O tecido hematopoético, ele está ligado à produção desse sangue, ou seja, a produção dessas células que vão compor o tecido sanguíneo, tá? Então, o tecido hematopoético, ele é o tecido importante na formação das plaquetas, das hemácias e dos leucócitos. Até aí, tranquilo? Ficou alguma dúvida? Sim, tranquilo até agora. Então, fechou. Então, vamos embora. Então, vamos continuar. Bom. Então, o sangue, né? Quais são as características importantes ligadas à questão sanguínea, né? Primeiro, que o nosso sangue, né, o volume sanguíneo, ele aproximadamente, tá? Ele vai equivaler a 7 a 8% do nosso peso corporal, tá? Então, se você pensar em termos ligados aí à proporção do nosso peso corporal, de 7 a 8% do nosso peso corporal, ele é formado pelo nosso sangue, tá? Pelo volume de sangue que corre nas nossas veias, tá? Normalmente nos homens, tá? Nessa faixa aí de 70 gramas aí, por peso corporal,
a gente vai encontrar aí um volume de 5 a 6 litros de sangue, tá? E nas mulheres, de 4 a 5 litros de sangue, tá? O volume sanguíneo, tá? Normalmente ele pode reduzir, tá? E aí tem dois fatores importantes que podem afetar a questão do volume sanguíneo. Ou a questão da idade, tá? Ou também processos ligados a emagrecimentos, ou, enfim, cirurgias bariátricas, ou outras doenças ligadas à questão sanguínea que podem diminuir essa questão, tá? Mas aproximadamente aí nos homens, entre 5 a 6 litros de sangue, e no caso das mulheres, de 4 a 5 litros de sangue, tá? Espera aí só um minutinho, gente. Espera aí. Oi, voltei. Bom, e aí nós já vimos aí com relação à porcentagem. Então... Opa, tem alguém com... Gente, só dá uma olhadinha que tem alguém com... Ó, vou desligar o som da pessoa. Oi, já desliguei. Estava dando eco aqui no meu... Bom, então, com relação ao nosso peso corporal, né, se a gente pensar em 100%, né, 8% do nosso peso corporal vai ser equivalente ao nosso volume sanguíneo, tá? E aí, qual é a porcentagem ligada ao volume de sangue? Normalmente, tá? A maior parte do nosso volume sanguíneo, ele é formado pelo plasma sanguíneo, tá? Em torno aí de 55%, tá? E os outros 45% do nosso sangue, ele vai ser formado pelo que nós chamamos de elementos figurados do sangue, tá? Que são o caso das plaquetas, dos leucócitos e das hemácias, tá? Com relação ao plasma sanguíneo, nós temos aí 95%, tá, do plasma sanguíneo é formado por água, porque também é um equivalente importante, que também já comentamos aí em outras aulas de anatomia, que o nosso corpo também é formado aí por quase 70%, até um pouquinho mais, tá, de água. Então, o nosso corpo, a maior parte do nosso corpo é formado por água. E aí, é lógico que o nosso sangue também seria formado por uma quantidade grande de água nesse processo, tá? E aí, quais são as outras porcentagens? Né? Eu tenho aí 7% do que nós chamamos de proteínas plasmáticas, tá? Que também vão compor o nosso sangue. No caso da albumina, das globulinas e das proteínas ligadas ao processo de coagulação sanguínea, tá? Então, esses 3 tipos de proteínas plasmáticas, elas vão compor aí 7% do nosso plasma sanguíneo, tá? E 2% vai ser formado pelo que nós chamamos de solutos, tá? E desses solutos, representados pelos íons ligados ao cálcio, ao fósforo, magnésio, potássio, que são íons importantes para os processos ligados aí à sinalização química, bomba de sódio e potássio, bomba de cálcio, algumas coisas importantes aí dos sais minerais que nós vimos na parte citológica bioquímica, tá? Além também de nutrientes, gases, substâncias regulatórias, que é o caso dos hormônios, tá? Então, vocês percebam que o nosso sangue, ele vai ser formado por essas substâncias importantes, que tanto fazem parte da formação do sangue, como também são importantes nos processos ligados ao transporte dessas substâncias via corrente sanguínea, né? Via volume sanguíneo, tá? Bom, então, o sangue, quais são as características principais aí do tecido sanguíneo? Primeiro, que o sangue vai ser formado pelo que nós chamamos dos elementos figurados do sangue, né? Que é o caso dos glóbulos vermelhos, ou também conhecido como eritrócitos, ou também conhecido como hemácias, tá? Que são aquelas células importantes no processo de transportes que vimos na parte respiratória, né? Então, para que eu tenha o transporte, né, de oxigênio e gás carbônico, eu preciso dessas células sanguíneas, né, das nossas hemácias, para que elas façam esse processo de transporte de gases, tá? Outros elementos importantes que fazem parte do tecido sanguíneo são o que nós chamamos de glóbulos brancos, ou células de defesa, ou leucócitos, tá?
que seriam aí os anticorpos. E aí veremos aí ao longo dessa aula que a gente vai ter vários tipos de leucócitos, vários tipos de anticorpos com características e funções diferentes, tá? E esses leucócitos, eles vão fazer parte de um sistema chamado de sistema imunológico, ou sistema imune, tá? Também vão fazer parte de um sistema chamado de sistema linfático, que também é um sistema importante para o processo de defesa do nosso organismo, tá? E a outra parte que faz, né, que é a característica do sangue, é o que nós chamamos de matriz líquida, tá? Que é o caso do plasma sanguíneo, tá? Bom, com relação ao tempo de vida ou meia-vida dessas células sanguíneas, tá? Então, normalmente, as células sanguíneas, ela tem uma vida curta, tá? No nosso organismo. E, por conta disso, elas são constantemente renovadas, tá? Num processo chamado de mitose, que também vimos isso na parte de citologia, tá? E, normalmente, essa proliferação através da mitose vai ser feita a partir aí da diferenciação do que nós chamamos de células-tronco, tá? Localizada no que nós chamamos de órgãos hematopoéticos, tá? Os órgãos hematopoéticos são os órgãos importantes na formação, tá? Do tecido sanguíneo e também do tecido hematopoético, tá? Então, eu não sei se vocês já tiveram essa informação, mas veremos isso lá no finalzinho na parte de sistema locomotor, tá? Que as nossas células sanguíneas, elas são renovadas, ou seja, produzidas e renovadas dentro dessa região aqui, ó, que nós chamamos de região da medula óssea vermelha, tá? Que ela fica dentro de um canal chamado de canal medular dos ossos longos, tá? Então, é dentro dos nossos ossos, tá? Que são produzidas e renovadas as células sanguíneas que vão fazer parte do tecido sanguíneo, tá? Normalmente, elas são produzidas a partir do que nós chamamos de célula-tronco hematopoéticas, tá? Que são aquelas que vão se diferenciar ou em eritrócitos, ou em leucócitos, ou em plaquetas, tá bom? Então, normalmente, na medula óssea, eu tenho um tecido hematopoético que vai se diferenciar nas células que vão formar o tecido sanguíneo, tá bom? Então, é assim. Também, outro órgão importante no processo de renovação dessas células é o baço, tá bom? Então, o baço e a medula óssea, tá? Que está dentro do canal medular dos ossos longos, é que vão fazer esse papel de constante renovação das nossas células sanguíneas, tá? Beber água também é muito importante também no processo de renovação do plasma sanguíneo, tá, gente? Bom, e aí quais são as funções importantes ligadas ao tecido sanguíneo, tá? Então, primeiro, a via de transporte de gases, tá? No caso do oxigênio e do gás carbônico, tá? Além também de nutrientes que vão ser transportados para todas as células do corpo, tá? Outra coisa também importante que vai estar contida, tá, na corrente sanguínea são todos o que nós chamamos de resíduos metabólicos, tá? Então, tudo aquilo que o seu corpo não precisa mais vai ser excretado, ou seja, que vai ser jogado para fora do seu corpo, tá? Também vai ser transportado via corrente sanguínea, tá? E, no caso específico do transporte de gases, quem vai fazer esse papel aí são os glóbulos vermelhos, tá bom? Bom, outra coisa importante é o que nós chamamos de transporte de secreções, né, ou de substâncias regulatórias, tá? Que é o caso do transporte dos hormônios, tá? Então, o transporte de hormônios que são produzidos pelo que nós chamamos de glândulas endócrinas, tá? E vamos ver isso na parte de sistema endócrino, também são secretadas diretamente na corrente sanguínea, tá? Então, o sangue também vai ser importante para o processo de transporte de hormônios, tá? Que são essas substâncias regulatórias. E peraí que pulou aqui. Deixa eu voltar aqui, onde que eu estava? Voltei. Bom, tá? E aí, no caso, essas substâncias regulatórias, elas vão estar contidas dentro do plasma sanguíneo, tá? Que vai ser formado por água, aquelas proteínas plasmáticas e também
pelos solutos, né? Naquela proporção que nós vimos no slide anterior. Outra coisa também muito importante da questão da corrente sanguínea, tá? Do sangue, é que esse processo de circulação do sangue, ele também vai influenciar na regulação da temperatura corporal, tá? Ligados ao processo de distribuição de calor. Então, o processo ligado à parte circulatória do sangue também vai auxiliar o nosso corpo no processo de regulação, tá? Da temperatura corporal. Além também da manutenção por conta daqueles íons circulantes no plasma sanguíneo, que estão lá dissolvidos no plasma sanguíneo, importantes para o que nós chamamos de equilíbrio hídrico, que é o volume de água, tá? Ou no sangue ou na urina, e também ligado ao equilíbrio osmótico, que seria essa entrada e saída de água, tá? Nos tecidos, nas células, que também vimos esse tipo de transporte, tá? Ligado aí também à parte citológica. E com relação aos glóbulos brancos, que são as nossas células de defesa, importantes para o processo de proteção contra o que nós chamamos de agentes infecciosos, né? Ou seja, micro-organismos que também vimos na parte de microbiologia, ligados aos vírus, às bactérias, outros parasitas, fungos, que podem eventualmente causar doenças. Então, esses glóbulos brancos que estão contidos no tecido sanguíneo e que são produzidos pelo tecido hematopoético são importantes para o processo de promoção da nossa defesa imunológica, tá? Do nosso sistema imunológico. A gente não vê separadamente, né? A gente vai ver mais ligado à parte circulatória sanguínea, tá bom? E também um pouco na parte linfática. Bom, então, quais são as características do que nós chamamos de tecido hematopoético? Então, hemato, do grego, significa sangue. Poético vem também do grego, chamado de poiesis, que significa formação, origem. Então, é o tecido que vai ser importante para dar origem, para dar formação, para produzir novas células sanguíneas, tá? Por isso que esse nome de tecido hematopoético. E aí, quais são as características do tecido hematopoético? Primeiro, ele vai ser um tecido importante para a produção das células sanguíneas, tá? Também conhecida como hematopoiese. Então, hematopoético, hematopoiese, sempre que vocês ouvirem esse termo, enfim, em outras fontes ligadas à parte anatômica fisiológica, quando vocês estiverem na parte prática, nos estágios, na prática de vocês, da parte da enfermagem ou da instrumentação cirúrgica, então, sempre que vocês ouvirem falar de hematopoético, de hematopoiese, eu estou falando de um tecido ou de um órgão que está ligado ao processo de produção de células sanguíneas, tá bom? Então, também não pode confundir isso. E é também um conhecimento importante aí para a parte prática de vocês, tá? Outra coisa importante, que o tecido hematopoético, ele está ligado ao que eu já comentei com vocês, da medula óssea vermelha. Então, dentro da medula óssea vermelha, tá? Que está contida dentro do canal medular, tá? Principalmente numa parte específica do osso, chamado de osso esponjoso, eu tenho aí a localização de tecido hematopoético, tá? Outro local também, onde eu vou ter aí concentração de tecido hematopoético é nesses órgãos aqui, ó, chamados de órgãos linfáticos ou órgãos linfóides. Veremos isso na parte do sistema linfático, tá? Então, os órgãos linfáticos ou órgãos linfóides, eles estão ligados à produção dos linfócitos, tá? Que é um tipo específico de anticorpo importante para a defesa do organismo, tá bom? E aí, quais são esses órgãos linfóticos ou linfóides, tá? É o timo, o baço, as tonsilas palatinas e os linfonodos, tá? Que eles vão estar entre, tá? As ramificações dos vasos linfáticos, tá? O timo normalmente fica nessa região aqui, ó, do mediastino, o baço próximo ali do fígado, as tonsilas palatinas nessa região aqui do pescoço, né, na região aqui glandular, e os linfonodos normalmente ligados aí
a parte irrigatória do sistema linfático, principalmente nos locais aqui, ó, das axilas, dessa região aqui do pescoço, na região inguinal, a gente vai ter aí os linfonodos. Mas aí guardem essa informação, porque vamos rever essa região, essa parte ligada aí à parte linfática lá no sistema linfático, tá? Bom, e aí aqui, ó, característica, né? Então, nós temos aqui a região do baço, a região aqui dos linfonodos, veremos com mais calma aí a parte do timo, nessa região aqui do mediastino, as amígdalas, na região aqui da garganta, e veremos também a importância disso lá na questão linfática, tá? Mas esses são os órgãos linfáticos importantes também na produção de células, novas células sanguíneas. Bom, e aí outra característica importante do tecido hematopoético é que ele é formado por essas células-tronco aqui, ó, conhecidas como pluri ou multipotentes, ou seja, são células embrionárias que elas são capazes de se diferenciar em outros tipos de células sanguíneas, tá? Então, normalmente uma célula-tronco, ela vai sofrer a ação de uma sinalização química e, consequentemente, ela vai se diferenciar em novas células sanguíneas, no caso de leucócitos, hemácias e plaquetas, tá? E aí, dessas células-tronco, elas vão ter duas linhagens celulares diferentes. Ou as células-tronco mieloides, tá? Que elas são importantes para a produção de hemácias, plaquetas, né? A maioria dos leucócitos, no caso de monócitos, neutrófilos, basófilos e eosinófilos. Se vocês já tiveram a oportunidade de dar uma olhadinha num hemograma completo, que talvez vocês tenham feito aí ao longo da vida, ou exames recentes, vocês vão ver, né, lá no hemograma completo, a diferenciação e a quantidade desses leucócitos na sua corrente sanguínea, com relação a monócitos, neutrófilos, e aí é importante também, porque o sangue, ele é um componente importante na produção de diagnósticos, de anamnese. Então, quando você tem alguma doença que precisa ser investigada, o exame de sangue é um exame muito elucidativo para que o médico consiga descobrir o que você tem a partir de um diagnóstico e, a partir daí, ele vai disponibilizar para você algum tratamento terapêutico, tá? Então, por isso que também o sangue, ele é um componente importantíssimo e também tem um certo padrão que ele precisa ter de características, de componentes e qualquer tipo de coisa que apareça no seu sangue que não seja plasma sanguíneo, leucócitos, plaquetas, enfim, proteínas plasmáticas, alguma coisa no seu corpo que está em algum processo de disfunção ou algum processo infeccioso. E aí é importante os exames de sangue para fazer essa identificação, tá? E a outra linhagem que nós temos é o que nós chamamos de células-tronco linfóides, que elas estão relacionadas na formação dos leucócitos do tipo linfócitos, tá? Ou linfócitos B, que são os apresentadores de antígenos, ou os linfócitos T, que são aqueles que atacam diretamente. A gente chegou a comentar desses linfócitos T quando a gente viu processos ligados à replicação do vírus do HIV, tá? Que normalmente vai atacar linfócitos CD4, CD8, tá? Que são aí linfócitos importantes para a defesa do nosso organismo, né? Que são os nossos soldados que nos defendem. Então, a gente viu isso também da parte de microbiologia, né? Ligada à replicação viral, no caso específico do HIV, tá? Bom, então, o tecido hematopoético, ele pode estar contido aqui, ó, nessa região do tecido esponjoso, tá? Dos nossos ossos longos. Eu também tenho uma região chamada de medula óssea amarela, tá? Que está ligada à questão também da gordura, tá? Então, eu também tenho células de gordura nessa região do osso, mas também guarda essa informação, que a gente vai ver isso na parte de sistema locomotor, tá? E aí, esse tecido hematopoético, ele tanto pode dar produção, né? Função de produção de hemácias, plaquetas e também dos leucócitos, tá? Que é a parte das células mieloides ou das células linfóides, ligadas à produção dos linfócitos, tá? Deixa eu ver essa parte aqui, com relação ao glóbulo. Isso aqui talvez não precise muito,
mas a gente já comentou sobre o tecido hematopoético, então eu vou dar uma passadinha aqui nesses slides, que aí são coisas mais específicas ligadas à formação aí, tá, dos leucócitos. A gente não precisa entrar muito, porque isso aí seria para a gente estudar a parte específica ligada ao sistema imunológico, tá? A gente não vai entrar muito nessa esfera, não. Vai só mesmo ver os principais tipos aí de leucócitos, porque eventualmente num exame de sangue você vai precisar saber a importância deles e a função de alguns deles aí na hora das anamneses, tá? Na parte diagnóstica. Bom, também vimos aí que as células sanguíneas vão passar por várias diferenciações. Deixa eu ver. Não preciso falar sobre os linfócitos B também, T, também não. Tá. Bom, com relação específica, por exemplo, aí dos linfócitos T, né? Então, normalmente os linfócitos B, eles se diferenciam lá na medula óssea, tá? Vermelha, enquanto os linfócitos T, eles migram para a medula do timo e ali elas se diferenciam, porque o timo também vai ser um órgão importante nesse processo aí de diferenciação dos linfócitos, tá? Na parte do sistema imunológico. Tem um áudio aberto aqui, vou fechar o áudio. Bom, pode fechar. Vamos retornar aqui. Bom, então com relação agora ao tecido sanguíneo, tá? Então, quais são os componentes aí do tecido sanguíneo? Então, o tecido sanguíneo, ele vai ser formado por 55% de plasma, tá? Que seria essa parte da matriz extracelular, que é a parte líquida do sangue, tá? E desses elementos aqui, que são os elementos figurados, ligados a essa polpinha aqui, ó, esbranquiçada, que são os leucócitos, e essa polpa aqui avermelhada, que vai ser formada pelas hemácias, tá? E pelas plaquetas. O hemócrito é uma forma de análise, tá? Que o biólogo, ou o biomédico, ou o técnico de laboratório utiliza, tá? Para fazer a porcentagem do volume que vai ser ocupado pelos seus glóbulos vermelhos em relação ao volume total do seu sangue. Então, quando o médico pede também, além do hemograma completo, ele pede lá, pede também aí o hemócrito é isso, tá? Vai ser a porcentagem do que eu tenho de glóbulos vermelhos em relação ao seu volume de sangue, porque dependendo dessa quantidade de, no caso que vai ser medida pelo hemócrito, se eu tenho, por exemplo, uma baixa de hemácias, é sinal de que você pode estar com algum problema aí ligado ao processo respiratório, enfim, tá? Ih, peraí. Eu vou voltar aqui. Lud levanta a mão. Fala, querida. Não, é só para dizer que a tela mudou. Ah, sim, sim, sim. Tá, mudou? Tá todo mundo conseguindo enxergar aqui, ó. Tecido sanguíneo? Está pequeno, pequenininho. Não está como estava antes, na lateral. Tá bom, então eu vou voltar com ele aqui. Vê se agora apareceu. Está como eu estou vendo as minhas amigas, um quadro pequenininho. Ah, tá bom. Tá, mas tá dando para ver? Não. Espera aí. Eu vou colocar em modo de apresentação. Aí você me dá um feedback, vê se a imagem aumentou. Professora, eu não estou vendo nada, não. Espera aí, calma. Eu vou interromper o compartilhamento. Vai ter dado um bug aqui, espera aí. Vou compartilhar de novo. Foi. Agora está aparecendo a minha tela para vocês? Agora sim. Agora sim, professora. Porque, obrigado, gente. É que às vezes mesmo o do sistema, ele dá uns bugzinhos de vez em quando. Mas aí qualquer coisa é só me avisar que eu volto aqui. Então, vamos lá. Então, retornando aqui. Bom. Então, continuando aqui. Bom, vamos lá. Então, com relação ao plasma, eu comentei com vocês
que eu tenho aí uma concentração aí de 7% do que nós chamamos de proteínas plasmáticas, tá? Quem são essas proteínas plasmáticas? Eu vou colocar aqui em forma de apresentação para ver se aumenta para vocês aí o tamanho da tela. Vê se melhorou aí para vocês. Eu acho que sim. Deixa eu voltar aqui. Bom, então, com relação ao plasma, tá? E aí, gente, tem também essa questão. O plasma sanguíneo, ele é diferente do que nós chamamos de soro, tá? Que é um componente que pode ser extraído através de um processo de centrifugação, tá? Do sangue, quando eu preciso utilizar o sangue para fazer algum tipo de análise clínica, tá? Então, por exemplo, o plasma, normalmente, ele vai estar ligado, tá? Com o conteúdo ligado à água, que é em torno aí de 91%, e dessas proteínas plasmáticas, o caso da albumina, do fibrinogênio, que vai ser uma proteína importante na parte da coagulação sanguínea, cicatrização de ferimentos, tá? As imunoglobulinas, que estão ligadas ao processo de formação dos leucócitos, tá? As IgAs, IgMs, IgGs, que são as imunoglobulinas, tá? Que aí a gente chegou a comentar sobre isso, né, ligado aos testes sorológicos de COVID, né, e de outros eventos ligados aí à parte da... Hoje o meu... Esse mouse está meio esquisito. Tá? Gorduras também podem aparecer no plasma sanguíneo, tá? Ou em forma de lipoproteínas, hormônios que são secretados pelas glândulas endócrinas, vitaminas, sais minerais, tá? Também são componentes importantes que fazem parte aí, tá, do plasma sanguíneo, ok? Gente, tem alguém com um microfone aberto. Se puder, por favor, fechar, para me estar dando eco aqui. Bom, outra coisa importante é que a gente tem aqui uma camadinha aqui, ó, chamada de camadinha leucoplaquetária, tá? Que vai ser uma parte ligada aí aos leucócitos, às plaquetas, que são os elementos figurados importantes também no processo de coagulação. E os leucócitos no processo de defesa. E aí eu tenho uma polpinha avermelhada aqui, ó, que é em torno de 42 a 47% aí do sangue, que é formado pelas hemácias, tá? Normalmente, o sangue que a gente coleta para fazer os exames de sangue, tá? Eles vão ser incluídos nessa coleta o que nós chamamos de anticoagulante, tá? Que seria a heparina, que também é vendida nas farmácias. Também é importante para um processo de anticoagulação, porque isso pode causar coágulos e tromboses, né? Se você, por exemplo, for um paciente acamado, você também vai, com certeza você vai, enfim, o técnico, a enfermagem, o enfermeiro, né, o auxiliar, ele vai estar sempre injetando em você aí também injeções de heparina para que você evite a coagulação sanguínea, já que você não está se movimentando, isso pode causar coágulos, tromboses, embolias nesse processo, tá? Então, normalmente é colocado heparina ou citrato de sódio, e aí eu tenho a centrifugação, tá, dessa amostra de sangue. E aí eu tenho a separação, tá? E aí, nesse processo de separação, na centrifugação, que é um processo ligado à parte laboratorial, à parte da análise clínica, tá, do sangue, eu vou ficar com uma parte em maior porcentagem, que seria o soro, tá, do sangue, que vai ser um líquido que ele vai ser rico em proteínas, tá? Não vai ter o fibrinogênio, mas vai ter as imunoglobulinas, a albumina e outros componentes, tá? E eu tenho no fundinho essa polpinha, tá? Que vai ser o que nós chamamos de coágulo sanguíneo, que vai ser uma rede composta por fibrinas, tá? Que são fibras reticulares que fazem tipo um bolinho que aprisionam as células de sangue, tá? E aí, nesse caso, seria quando eu faço a coleta do sangue sem esse anticoagulante, tá? E aí, por questões diversas, eu deixo esse sangue coagular se eu vou fazer, de repente, algum tipo de análise do soro, tá? Que vai ser rico em albuminas e imunoglobulinas, e eu não preciso dessa parte das células sanguíneas
só do soro para fazer análise, tá? Então, são também as duas formas que eu tenho de coletar sangue e fazer essa análise clínica no laboratório, tá? Bom, com relação ao plasma sanguíneo, tá? Que é essa região aqui, ó, que tá amarelinha aqui, essa região aqui das células sanguíneas, tá? Então, normalmente, o plasma sanguíneo vai ser formado por 90%, né, de água, o restante constituído por proteínas, sais, enfim. Gente, só um minutinho que alguém pediu para entrar aqui na sala. Deixa eu voltar aqui, peraí. Deixa eu ver quem pediu. Gabriel. Bom, voltando aqui à apresentação, vou voltar aqui no modo a apresentação para vocês. Bom, então, esse plasma, ele vai ser formado de água e o restante vai ser composto por hormônios, outros nutrientes que são oriundos do processo digestório, gases, excreções, sais minerais, entre outras substâncias, fragmentos de células, entre outras coisas, tá? E aí a função do plasma sanguíneo vai ser transportar essas substâncias pelo corpo, tá? Permitindo que essas substâncias cheguem, elas consigam ser transportadas com esses nutrientes, com essas substâncias importantes, para que cheguem até as células. E, em contrapartida, para que também esses resíduos metabólicos, oriundos dos processos fisiológicos dentro da célula, que são gerados no processo metabólico, eles retornem via corrente sanguínea e sejam eliminados no processo de excreção, tá? Bom, das proteínas que vão compor o plasma, tá? Eu tenho a albumina. A albumina, gente, é aquela proteína encontrada, por exemplo, no ovo. Aquela, sabe a clara do ovo? Quando você frita o ovo, joga o ovo na frigideira, aquela parte clarinha do ovo que vai circundar a gema, aquilo ali é albumina, tá? Então, eu também tenho albumina no meu sangue, tá? A albumina é uma proteína importantíssima. Primeiro, porque ela é importante, porque ela dá viscosidade ao sangue, deixa ele viscoso. E outra coisa importante que veremos na parte do processo circulatório e também do processo linfático é que a albumina ela vai auxiliar no que nós chamamos aí de potenciais osmóticos, ou seja, a entrada e saída de água, tá? Tanto nos capilares sanguíneos, como também relacionado à entrada e saída de água nos tecidos, tá? Que está relacionado ao que nós chamamos aí de controle oncótico, tá? O controle oncótico está ligado a essa questão das proteínas que formam o plasma sanguíneo, tá? Outras proteínas importantes são o que nós chamamos de imunoglobulinas, que são essas que vão formar os anticorpos, que são importantes para o processo de defesa, tá? E também o que nós chamamos de proteínas de coagulação sanguínea, tá? Ligada tanto ao fibrinogênio, como também a prototrombina, que também vai ser a proteína importante no processo de coagulação e também de cicatrização de lesões, tá? Bom, com relação aí às células ligadas à defesa do corpo, tá? Outra coisa importante. As hemácias, elas são células sanguíneas anucleadas, tá? Elas não possuem núcleo. Já no caso das células ligadas à defesa do organismo, aí sim, tá? Essas células, elas têm núcleo, tá bom? Normalmente, os eritrócitos ou hemácias não têm núcleo, e no caso dos anticorpos, dos leucócitos, eu tenho núcleo, tá? E aí, eu posso ter aí de 1 a 2 lobos, tá? Correspondentes aos leucócitos, tá? E aí, essa estrutura, que a gente consegue visualizar no microscópio, quando eu tenho... Eu jogo tipo um corante na minha amostra de sangue, e aí no microscópio, né, de alta resolução, eu consigo observar esses anticorpos, tá? E aí cada anticorpo vai ter uma forma e uma quantidade de núcleos diferenciada, tá bom? E aí, dependendo do tipo de leucócito, ele vai ter uma função específica na defesa do organismo, tá bom? Então, eu tenho aí neutrófilos, linfócitos, que está ligado à defesa sobre infecções virais, os monócitos são importantes para a diferenciação de macrófagos, tá?
Normalmente, os basófilos, se eu não me engano, estão ligados à parte de infecções parasitárias. Neutrófilos também, os eosinófilos. E tem alguns também que estão ligados à parte das reações alérgicas, tá bom? Então, aqui nesse slide, a gente vê como é que é o microscópio, a gente consegue perceber, tá? Os vários tipos de anticorpos que nós temos, ó. Bilobado, eosinófilo, monócitos, neutrófilos, tá bom? Os linfócitos são monolobados. Professora, só uma Sim, pergunta. querida. Aqui na minha tela do meu celular tá em tecido sanguíneo. Ah, não, mudou, passou agora. Mudou? Tá bom. Mudou. Então, beleza. Bom, vamos lá. Então, com relação aos eritrócitos, eles também são chamados de hemácias ou glóbulos vermelhos. São as células que eu tenho maior quantidade, tá, no meu tecido sanguíneo. Outra coisa importante, elas parecem um disco bicôncavo, tá? Porque é importante porque aumentam a superfície de contato com os gases, tanto oxigênio como gás carbônico. Outra coisa importante, tá? No interior dessas células, eu tenho uma molécula chamada de hemoglobina, tá? A hemoglobina, ela é uma proteína, tá? Que tem essa coloração avermelhada. Por isso que o nosso sangue tem essa coloração avermelhada, tá? Por conta da hemoglobina. E elas são importantes para o processo de ligação e transporte de oxigênio, tá? Mais uma vez reiterando, célula sanguínea hemácia não possui núcleo, tá? Então, nesse caso, elas são eliminadas no processo de diferenciação. Outra coisa importante, as células, as hemácias, não consomem oxigênio enquanto elas carregam, tá? Esses gases. Normalmente, as hemácias, elas têm uma meia-vida curta no corpo, tá? Em torno aí de 120 dias. E aí também é importante destacar que as hemácias envelhecidas, elas são destruídas ou no fígado ou no baço. E nós vimos que no sistema digestório, eu tenho uma substância formada no fígado a partir da destruição dessas hemácias velhas, que são os sais biliares ou a bile, que vão entrar no processo de emulsificação, tá, das gorduras no processo digestório, tá? Então, as hemácias velhas, que são destruídas no fígado, tá? Elas vão fazer parte do sistema digestório, tá? Aqui algumas imagens aqui, ó, das hemácias. Olha só, tenho trilhões de hemácias circulantes aí nos meus capilares sanguíneos. Elas têm elas parecem um sequilho, né? Parece também um fandanguinho, né? Essas são as hemácias, tá? Bom, com relação às hemácias, né, as hemoglobinas, eu tenho aí cerca de 250 milhões que transportam aí até 1 bilhão de moléculas de oxigênio, tá? Outra coisa importante, tá, das hemácias é que elas contêm ferro, tá? Por isso que quando você está anêmico, ou quando você é uma pessoa que não come feijão, que não come hortaliças verdes escuras, né, que também são muito ricas em ferro, você pode desenvolver uma doença chamada de anemia ferropriva, tá? Que seria uma carência nutricional. Por isso que você, quando está anêmico, ou quando numa baixa de hemácias, né, de hemoglobina, o que o seu médico vai indicar você fazer? Comer mais feijão ou consumir aí suplementação à base de sulfato ferroso, tá? Então, o ferro, ele é um íon, tá? Ele é um metal importante na formação, tá, das hemácias com relação aí à formação das hemoglobinas, tá? Bom, com relação aos leucócitos, que também são células sanguíneas importantes aí, que formam o sangue, tá? Então, os leucócitos, eles também podem ser chamados de glóbulos brancos, tá? São células esféricas e nucleadas, então, diferentemente das hemácias, os leucócitos possuem núcleo sim, tá? Eles são importantes para o processo de defesa do organismo contra a invasão de micro-organismos ou de substâncias
tá? Que podem causar algum processo inflamatório e que podem penetrar nos nossos tecidos, tá? E durante um processo infeccioso, que nós chamamos, né? Ou seja, quando eu tenho uma entrada dentro do organismo de algum micro-organismo ou de algum agente que possa causar uma doença ou um agente patogênico, tá? Eu tenho a proliferação do número de leucócitos, que pode ou dobrar ou triplicar de número, dependendo, tá, do processo infeccioso, tá bom? Bom, então, outra coisa muito importante com relação aos glóbulos brancos ou os leucócitos, que é um tipo de movimentação celular, tá, de mobilidade celular, chamada de diapedese, tá? Esse conceito biológico já caiu em prova, sempre cai em prova, que é o caso da diapedese. O que é diapedese? A diapedese vai ser um movimento de movimentação, tá? Aonde eu tenho saída, tá, desses glóbulos brancos, desses leucócitos, mais precisamente dos macrófagos, eles conseguem sair dos nossos vasos sanguíneos, eles conseguem sair por entre a parede dos capilares sanguíneos, tá? E aí eles vão literalmente sair do capilar sanguíneo e vão literalmente migrar para o que nós chamamos de capilar linfático, que vai levar esses macrófagos para os tecidos que estão infectados, tá? Que estão produzindo processos infecciosos. Então, o processo de movimentação desse macrófago, saindo do capilar sanguíneo, se encaminhando para os locais onde eu tenho processos infecciosos, essa mobilidade é chamada de diapedese, tá? E é um tipo de movimentação importantíssima, é uma característica nossa evolutiva que nos permite, tá, enviar essas células de defesa para os locais, para os tecidos, aonde eu preciso combater, tá, algum tipo de agente infeccioso, tá bom? É um tipo de movimento chamado de diapedese. Também é um componente importante, fiquem atentos, e vocês verão isso mais para frente, tanto na parte prática, como também nos futuros concursos e provas, tá? Bom, e aí dos leucócitos, nós temos aí, né, com relação à aparência que eles têm ao microscópio óptico, a gente vai ter duas categorias aí de leucócitos. Ou os granulócitos, tá? Que normalmente apresentam grânulos que ficam evidentes, que estão dentro do citoplasma, tá, da célula sanguínea, no caso dos neutrófilos, dos basófilos e dos eosinófilos. Então, é uma forma que o técnico do laboratório, ou o biólogo, ou o biomédico tem de perceber, de identificar os leucócitos ao microscópio óptico, tá? Através de processos de coração das lâminas de análise, né? Dos fregaços, que a gente chama, né? E os agranulócitos, que são aqueles que não apresentam grânulos, tá? Dentro do seu citoplasma, que é o caso dos monócitos e dos linfócitos, tá? Bom, e agora com relação aos granulócitos. Normalmente, são aí representados pelos neutrófilos, que são essas célulazinhas aqui, ó. Ó, vários granulozinhos aqui dentro do citoplasma, tá? Normalmente são os leucócitos que eu tenho maior quantidade, tá? No meu tecido sanguíneo. Normalmente eles têm como núcleo trilobado ou tetralobado, tá? Eles vão ter grânulos branquinhos, tá vendo? De coloração clara. E aí esses caras aqui são importantes porque eles vão fagocitar, e aí também já vimos esse processo, lá na parte citológica, que quando o meu macrófago ele produz o que nós chamamos de pseudópodos, que reconhecem e englobam, tá, essas partículas ou essas bactérias que podem causar doenças e fagocitam, tá, para que ocorra o processo de digestão intracelular, para que eu consiga destruir, tá, essas bactérias ou essas partículas no interior, tá, desses macrófagos, né? No caso desses neutrófilos, tá? Então, eles são importantes agentes, tá? No início do processo infeccioso. E aí, quando eu tenho morte, tá? Desses neutrófilos, ou seja, dessas células brancas que nos ajudam nesse processo de defesa, quando eu tenho morte desses caras,
eu produzo uma secreção, uma substância chamada de pus. Então, normalmente, os locais onde aparece pus, gente, espinha, cortes infeccionados, que foram mal esterilizados, normalmente nessas regiões eu tenho o quê? Quantidade de pus. Então, esse pus, normalmente, é a quantidade de neutrófilos que morreram, tá? Nos ajudando nos processos de combate a esses agentes infecciosos, tá bom? Então, se vocês não sabiam disso, estão sabendo agora. Então, o pus nada mais é do que os nossos macrófagos que morreram para nos defender, tá? Normalmente, os exames ligados aos esfregaços sanguíneos é que nos dão essa condição de visualizar essas estruturas sanguíneas ao microscópio, tá bom? Bom, com relação aos eosinófilos, eles são numa quantidade um pouco menor em relação, tá, aos neutrófilos. Quando eles ficam corados, eles ficam nessa coloração aí avermelhada, meio rosinha, tá bom? Normalmente são núcleos bilobados, e aí eles são muito importantes, tá, para combater invasores grandes, tá, de tamanhos aí grandes, que podem ser liberados aí, né, por meio de íons ou de enzimas. Então, se você tiver, por exemplo, infectado com uma lombriga, né, uma ascaris lumbricoide, com uma tênia, com oxiúros, né? Eu não sei se vocês viram isso na parte do ensino médio, ligado aos parasitas, né, plateumintos, né, mateumintos, que são aí os agentes infecciosos ligados à parte parasitária, né? Normalmente, eles são combatidos pelos eosinófilos, tá? Então, se aparecer uma quantidade grande de eosinófilos no seu hemograma completo, pode ser que você esteja contaminado com algum parasita, tá? Que também é uma forma de você identificar. Outra coisa importante é que esses eosinófilos, eles vão liberar o que nós chamamos de substâncias antihistamínicas, tá? Que normalmente são liberadas nos processos alérgicos, tá? Bom, com relação aos basófilos, também acho muito bonitinho, também gosto muito dos basófilos. Normalmente, os basófilos, eles estão ligados a reações infecciosas, tá? Então, quem tem muita rinite, sinusite e ites ligadas às questões alérgicas, vai aparecer lá no meu hemograma aí bastantes basófilos, tá? Os basófilos têm essa forma irregular, tá? Normalmente, quando eles são corados lá na lâmina, eles aparecem nessa coloração aí azulada, roxeada, tá bom? E aí a função desses basófilos é a liberação de histamina, tá? Que vai ser um componente ligado aí aos processos infecciosos, auxilia no processo de saída dos neutrófilos, tá? E também de outros anticorpos para os locais onde eu tenho infecção, tá? Além também de liberação de heparina, que também é um composto anticoagulante, tá? No caso dos basófilos. Os monócitos, que são aqueles caras importantes, que são os nossos soldadinhos, tá? São os caras que, quando eu preciso fagocitar, destruir, matar uma bactéria, alguma partícula que possa causando doença, esses caras serão acionados, tá? Normalmente, os monócitos não possuem aqueles grânulos, como nós vimos aí com relação a neutrófilos, basófilos e eosinófilos, tá? No caso dos monócitos, eles são granulócitos, eles representam aí de 2 a 8% dos leucócitos aí no tecido sanguíneo, tá? São as maiores células, tá, do sangue, tem essa forma aqui de ferradura ou de rim, essa região aqui, ó. E eles são importantes porque eles podem ficar circulando no nosso, né, enfim, no nosso organismo, via, né, os nossos vasos sanguíneos ou vasos linfáticos durante bastante tempo, tá? Eles conseguem fazer aquele movimento de diapedese que eu comentei com vocês mais para frente, tá bom? E são importantes no processo de fagocitose, tá? E nos ossos, esses monócitos, eles vão dar origem aos osteoclastos, que são as células importantes no processo de reparos, tá? De fraturas ou de regeneração do tecido ósseo. Veremos isso na parte de sistema locomotor, tá? Bom, e os linfócitos, que também são células importantíssimas, tá? Também são uma quantidade grande
do nosso tecido sanguíneo, tá? Então, são cerca aí de 20 a 40% aí é formado aí dos linfócitos. Eles têm essa forma arredondada, não possuem granulação, tá? E eles são muito importantes porque eles têm como função, na parte imunológica, do que nós chamamos de memória imunológica. Então, são aqueles que reconhecem os antígenos, apresentam esses antígenos para que esses antígenos sejam atacados pelos macrófagos, tá? E aí eles vão ter duas categorias. Ou os linfócitos do tipo B, que são importantes para a produção de anticorpos, e os linfócitos T, que são aqueles que normalmente são aqueles que vão para o ataque, tá? Também conhecido como natural killers. Ou eles vão atacar células ligadas à parte oncológica ou tá, a parte ligada às infecções virais. Normalmente, os linfócitos T, eles amadurecem no timo, tá? O timo também produz linfócitos B e amadurece os linfócitos T. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Bom, com relação às células importantes na parte da coagulação sanguínea, né, que é no caso das plaquetas, outra substância importante que vai entrar no processo de coagulação sanguínea, gente, é a vitamina K, tá? Que vai ser metabolizada aí pelo fígado. Também existem alguns micro-organismos ligados à nossa flora intestinal, que é a nossa microbiota residente, que também vão ser importantes aí na produção de vitamina K, tá? A vitamina K também vai ser um cofator importante enzimítico aí na formação dos coágulos, importantes para o fechamento de lesões e também para o impedimento de saída de volumes muito grandes de sangue nos processos hemorrágicos, tá? E aí é muito importante destacar que, normalmente, os tecidos lesionados, tá? Ficam nesses locais aí, um monte de plaqueta, que são os elementos figurados do sangue, que vão meio que tapando aquelas lesões, e aí vai desencadear um processo ligado à produção de tromboplastina, aí eu tenho lá com relação à bomba de cálcio, para a trombina, para que eu consiga fazer a diferenciação do fibrinogênico, aquela proteína plasmática em fibrina, tá? Que vai formar essas proteínas fibrosas importantes para a formação de uma rede, tá? E aí esse coágulo, que é formado por essas proteínas fibrosas, tá? Vai ficar aderido nela às hemácias, tá? Então, as hemácias, elas conseguem atravessar, tá? Essa rede de fibrina, e aí elas vão se ligando ali, vão colando ali, formando coágulo, que vai fazer o estancamento da hemorragia, tá? E, consequentemente, aí, o processo de regeneração do local do ferimento, tá? Dá uma olhadinha aqui. Bom, tá vendo? Ó, então, aqui são as fibrinas, tá vendo? Aquela rede de fibras, de proteínas fibrosas. E aqui são as plaquetas que vão auxiliar no processo de coagulação sanguínea. Oi. Pode falar, querida. No caso, o coágulo seria um sangue parado ou hemorragia? Não, a hemorragia é quando eu tenho saída de sangue de maneira ininterrupta. Sai sangue por conta de rompimento de uma artéria ou de um outro tipo de vaso, então eu tenho saída de sangue em abundância, que é prejudicial para o organismo. Então, como é que o nosso corpo evita a saída excessiva de sangue, diminuindo o volume sanguíneo, que é esse volume corporal, tá? Que é em torno de 7 a 8%, com a formação dos coágulos sanguíneos. Então, eu tenho a fibrina, que faz um coágulo, começa a ligar as hemácias, formando esses blocos, tá? Essas bolinhas. E essas bolinhas, elas interrompem o fluxo de sangue na parede do vaso. E aí isso estanca, tá? E aí esses coágulos são importantes para estancar o sangue. É isso, tá? Tá certo. É a mesma coisa quando, por exemplo, você corta o dedo. Aí não tem uma hora que esse sangue aqui, ele vai ficando mais duro, aquele sanguinho que fica tipo o que nós chamamos de sangue pisado, porque também tem isso. Quando o sangue entra em contato com o ambiente, com o oxigênio, ele também começa a reagir com a gula, que também é um composto importante para evitar que você fique perdendo sangue pelo aquele ferimento, tá? Mas o coágulo vai ser literalmente isso aqui mesmo, tá? Vai ser a formação de um coágulo pela colada, vai ficar colando as hemácias nessas fibras amareladas aqui, ó.
E aí eles fazem tipo um tampão que impede a saída de sangue, evitando as hemorragias, tá? Existem algumas doenças específicas, como, por exemplo, as hemofilias, os hemofílicos, por exemplo, eles são indivíduos que, por conta de uma propensão genética, de uma questão genética, eles não produzem essa trombinas, esse fibrinogênio, né? Tem um erro genético que impede que eles produzam essas fibras, tá? Essas proteínas fibrosas. E aí, consequentemente, um hemofílico, quando ele se corta, ou acontece algum tipo de lesão no tecido dele, ele vai ter dificuldade no processo de coagulação do sangue. Então, ele vai começar a perder sangue numa quantidade muito prejudicial, perigosa, tá? Por conta de uma lesão ou por conta de um corte. Por isso que, normalmente, os hemofílicos precisam, por conta de lesões, ou de acidentes, ou de cirurgias, eles precisam aí de bolsa de sangue, né? Fazer uma... Como é que é o nome mesmo, gente? Esqueci. Transfusão de sangue. Eles precisam de transfusão de sangue para conseguir repor aquele volume de sangue que ele perde por conta dessa dificuldade que ele tem de coagulação sanguínea, tá? Eles vão também usar muito substâncias aí, de uma base de heparina, enfim, para evitar essa perda excessiva de sangue aí nas hemorragias, tá bom? Tem mais alguma coisa que eu não falei? Eu penso que não, tá? Deixa eu parar essa apresentação aqui. A Dayana perguntou assim, por isso que é bom comer bastante ovo? Então, sim, né? Se você, principalmente é um indivíduo que faz muita atividade física, né? Enfim, que faz muita hipertrofia, qual é a base da dieta dos fisiculturistas, né? Dos bodybuilders? É batata, é frango, batata, batata doce e ovo, né? Não sei se vocês já viram aí, por exemplo, a dieta da Graciane Barbosa. Cara, ela deve comer, de repente, de 20 a 30 ovos por dia na dieta dela. Porque ela precisa de uma concentração grande de proteína para conseguir tanto fazer essa renovação celular, né? Enfim, ligada às células musculares para formar músculo, tá? Ela é praticamente, com certeza. Ela também deve receber muito suprimento, né, de empresas, né? Porque ela é uma atleta, enfim, famosa no mercado, enfim, de fisiculturismo, né? Ela trabalha com o corpo, ela vive disso. Então, com certeza, ela deve receber muita coisa patrocinada, né, de suplementação, para conseguir manter o corpo que ela tem, né, ao longo desse processo. E aí, se eventualmente você precisar repor, né, você tanto pode suplementar a albumina, que vende em loja de suplementação, né? Enfim, farmácia de manipulação, caso você precise repor, né, o seu tecido muscular, ou bastante clara de ovo, tá? E aí é interessante destacar que o cozimento do ovo, da clara do ovo, que é a base de albumina, tá? Existem estudos que comprovam que esse cozimento, ele não interage e não diminui o valor nutricional, nem o valor biológico da proteína, tá bom? Então, pode comer ovo cozido, ovo frito, tranquilamente, tá? Porque isso não afeta. Isso desnatura a proteína, né? Por isso que ela fica branquinha, né? A albumina, sem estar desnaturada, ela tem aquela coloração esbranquiçada, né? Transparente, que é parecida com a nossa albumina sérica, né? Que está contida no plasma sanguíneo, tá? Por isso que o nosso sangue é viscosinho, tá? Não é líquido. Tipo, o sangue não é tipo um suco de uva, né? Ele tem um constituinte mais viscoso por conta dessa questão aí das proteínas plasmáticas, por conta da albumina. É um componente importante para manter, né, o padrão bioquímico do sangue também, tá? E mesmo com o cozimento, ele não perde o valor biológico dele, tá? Então, podem consumir ovo à vontade para quem gosta ou para quem tem fornecedor aí de granja, orgânico, sempre é bom, tá? Deixa eu parar essa apresentação aqui para ver se eu posso começar alguma coisa no outro, se eu deixo para terça-feira que vem, porque eu também já dei bastante informação hoje, né? Deixa eu dar uma olhadinha. Com relação ao sangue, eu comentei com vocês. Professora, Sim, quando for querida. a aula,
Quando for aula presencial, você vai fazer aqueles resumos que a senhora faz no quadro? A mesma coisa, vai continuar do mesmo jeito, Ah, tá. tá? Bom. A dinâmica vai continuar a mesma. Dá uma olhadinha aqui no outro slide que eu tenho para ver se... Vamos lá. Tá, eu vou mostrar só os 3 primeiros slides desse outro, só para complementar o que eu comentei com vocês a respeito da constituição do tecido sanguíneo, do plasma sanguíneo, e vou fazer uma revisão, e aí aproveito a oportunidade, ligada ao processo de hematose, que vai cair na nossa prova aí na terça-feira que vem, tá? Então, vou abrir uma outra apresentação aqui com vocês, vou fechar essa, vou abrir essa, que é a parte já relacionada. Vou pegar essa meia horinha final aí para falar só um pouquinho, não vou me aprofundar muito nessa parte circulatória, e aí, na próxima aula, resumos e algumas explicações. Para a próxima aula, eu devo começar a falar de vasos sanguíneos e depois da parte do coração e a parte circulatória como um todo, tá? Então, peraí, só um minutinho. Então, vou compartilhar com vocês esse outro slide. Vamos aguardar um pouquinho. Opa, foi. Vamos lá. Então, já comentei com vocês, então, né, que o sangue, ele vai ter 2 partes importantíssimas, né? Tanto ligado ao plasma sanguíneo, que é essa parte aí da matriz extracelular, que é líquida, e com relação ao que nós chamamos de elementos figurados do sangue, ligado aos glóbulos vermelhos, aos glóbulos brancos, aos fragmentos celulares e às plaquetas, tá? Bom, já vimos também que eu tenho um local específico lá nos meus ossos, lá no meu tecido ósseo esponjoso, tá? Aonde eu tenho essa produção contínua de sangue, chamado de medula óssea vermelha, tá? Bom, com relação aí, então, ao sangue, 55% dele vai ser composto pelo plasma sanguíneo. Eu tenho uma camadinha aqui, ó, chamada de camada leucoplaquetária, que é formada pelos glóbulos brancos e pelas plaquetas, e 45% vai ser formado por as hemácias, que são essas células importantes para o processo de transporte de gases, oxigênio e gás carbônico. Bom, nessa tabela, tá? Eu tenho lá. Então, eu tenho aí o plasma sanguíneo composto por água, porque a água, gente, é o solvente universal. Então, vai ser o meio líquido, o meio aquoso, que vai ser importante tanto para o processo de dissolução de substâncias, de dissolver, de diluir as substâncias, como também o transporte dessas substâncias para as nossas células, para os nossos tecidos, via aquele espaço intersticial que eu comentei com vocês nas aulas anteriores, tá? Eu também tenho composição de íons, que é o caso dos sais minerais, no caso do sódio, do potássio, do cálcio, tá? Veremos todos esses caras aí na parte circulatória e também vamos rever aí tanto na parte renal como também na parte endócrina, tá? Então, também guarda a informação aí a respeito dos íons. Então, sódio, potássio, cálcio, magnésio, cloreto, tá? O bicarbonato. Então, todos esses íons são importantes para o processo de equilíbrio osmótico, manutenção do pH sanguíneo, no caso do bicarbonato. O bicarbonato também já viu na parte de sistema digestório, é importante para o processo de neutralização da acidez do quimo, e aí fazendo também uma outra revisão ligada ao sistema digestório, tá? E também com a parte regulatória ligada à permeabilidade de membrana, tá? Ligadas aos processos de osmose, né? Entrada e saída de água e também de outras substâncias, tá? Das proteínas plasmáticas, nós vimos a albumina, que a gente encontra na clara do ovo, as imunoglobulinas, que estão ligadas à formação dos anticorpos, e o fibrinogênio, que está ligado ao processo de coagulação sanguínea, tá? A albumina também vai ser importante para o processo de equilíbrio osmótico e também no processo de manutenção do pH sanguíneo, tá? E outras substâncias que podem também ser transportadas pelo sangue, que são oriundos tanto dos processos respiratórios, como também dos processos metabólicos,
ou dos processos digestórios, tá? Então, as substâncias que são circulantes no sangue, ou elas têm origem no sistema digestório, ou elas têm origem no processo respiratório, né? Ou elas têm origem nos processos metabólicos, tá? Que também estão ligados ao processo de excreção dos resíduos metabólicos. Então, nutrientes como glicose, que são os açúcares, os aminoácidos, que formam as proteínas, os ácidos graxos, que formam, tá, as gorduras, as vitaminas, que são os cofatores enzimáticos, tá? Então, tudo isso vai ser transportado pelo sangue, ok? Outra coisa importante, os produtos ligados ao processo de excreção do metabolismo, a ureia, que vai fazer parte aí do processo excretório, do sistema urinário. Veremos isso em sistema excretor, tá? Com relação ao transporte de gases, oxigênio e gás carbônico. E também com relação aos hormônios que são secretados aí na corrente sanguínea pelas glândulas endócrinas, tá? Por isso que elas são glândulas endócrinas, porque essas substâncias são secretadas diretamente na corrente sanguínea, ok? E com relação aos elementos figurados do sangue, as hemácias, que transportam aí o gás oxigênio e parte do gás carbônico, tá? Porque nós vimos que, com relação aos processos ligados à solubilidade, fazendo aí uma revisão do sistema respiratório, nós vimos que o oxigênio ele tem uma baixa solubilidade na parte aquosa, no plasma sanguíneo, em relação ao gás carbônico, né, que tem uma alta solubilidade em água. Então, por isso que a maior parte do oxigênio é transportada pelas hemácias e uma pequena parte vai ser transportada de gás carbônico, é transportada aí pelas hemácias, porque uma grande quantidade vai ficar dissolvida na água, formando aquele ácido carbônico, tá? Que é metabolizado em gás carbônico e água pela anidrase carbônica, que é uma enzima contida nas hemácias, tá? E com relação aos leucócitos, né? Nós temos aí tanto os granulócitos, né? Que é o caso dos basófilos, dos eosinófilos e dos neutrófilos, tá? E dos agranulares ligados aí aos linfócitos e aos monócitos. E as plaquetas, também conhecidas como trombócitos, tá? Então, as tromboses têm esse nome porque elas são oriundas dessa formação desses coágulos, tá? Que são formados pelas plaquetas, pelos trombócitos, tá? Então, a trombose, ela é um coágulo sanguíneo, tá, gente? Então, só também para vocês identificarem aí com relação ao nome e o significado do nome. Então, a trombose tem a ver com trombócito, que tem a ver com plaqueta, que tem a ver com coagulação sanguínea, tá? Até aí, acho que foi tranquilíssimo. Bom, e aí para fazer, então, agora uma... Oi, querida. Pode falar. Então, o que causa trombose é falta de coagulação no sangue, é isso? Não, o que causa trombose pode ser, né, o acúmulo ou de sais minerais ou de gorduras que fazem o processo de coagulação sanguínea, formação desses coágulos, que interrompem o fluxo de sangue no vaso sanguíneo, tá? Então, a trombose é quando não passa o sangue por conta desses coágulos, tá? Ah, sim. Tá. Bom, então, voltando aqui. Então, vamos lá. Então, vou fazer aí uma revisãozinha ligada à parte circulatória ligada à hematose. Pode falar, querido. É igual quando a gente toma anticoncepcional, que a senhora falou que tanto que eles dizem que a gente pode ter, dos efeitos é trombose, os vasinhos, quem tem tendência passa a ter mais vasinhos, não é? Porque vai entupindo a nossa veia, é isso? É isso aí. Ela vai afetar principalmente a parte do retorno venoso, tá? E com relação ao fluxo de sangue. Então, quando esse sangue não retorna, no caso dos vasos sanguíneos, no caso das veias, né? Porque às vezes a gente vai ver que às vezes tem válvulas que as artérias não têm. Então, normalmente, as veias, elas são vasos importantes para o processo de depósito de sangue, tá? E o processo do que nós chamamos de retorno venoso. Então, quando eu tenho, por algum motivo, alguma obstrução que impede
esse retorno venoso, eu tenho um acúmulo de sangue nessas regiões. E aí esses vasos, essas varizes, elas ficam entumecidas, elas ficam inchadas, o que forma as varizes, né? Então, para quem tem propensão genética por um processo ligado a essa má circulação, né, a essa dificuldade do retorno venoso, o anticoncepcional pode ser um indicativo para o aumento da propensão genética do acúmulo de sangue nesses vasos. E aí aparecem as varizes, tá? Claro que isso não é uma prerrogativa do anticoncepcional, tá? Para pessoas com propensão genética a desenvolver questões ligadas ao processo de má circulação e a deposição de sangue nessas veias, o anticoncepcional, ele aumenta essa predisposição, tá? Mas não é uma prerrogativa. Não é porque eu tomo anticoncepcional que eu vou ter uma trombose, ou que eu vou ter, enfim, uma varize, alguma coisa ligada aos vasos. Se eu tiver propensão genética, fatalmente isso pode contribuir, tá? Por exemplo, no meu caso, uma das coisas que me fizeram parar de tomar anticoncepcional é porque eu tenho uma propensão genética. A minha avó tinha varizes, a minha mãe tinha varizes, e eu, consequentemente, também tenho propensão a desenvolver varizes. É por isso que eu faço atividade física, para poder aumentar esse processo de retorno venoso, tá? Através da contração aí da minha musculatura esquelética lá nos meus vasos sanguíneos. A gente vai ver isso na parte de sistema circulatório, tá? Na terça-feira que vem. Então, por isso que quanto maior você tem aí processos ligados à atividade física, que aumenta o processo circulatório, menos propensão a desenvolver esses aspectos, se você já tiver aí uma predisposição genética a desenvolver varizes, tá? Mas é isso. Tem uma dúvida minha. Pode falar, querida. Minha tia, ela tem bastante varizes. Minha mãe, eu não lembro se tinha. Eu posso ter? Com certeza. Então, toma cuidado, tá? Bastante atividade física, alimentação equilibrada, bastante água, caminhadas, sempre se movimentar, nunca ficar muito tempo parada, tá? Porque para quem tem predisposição genética, mesmo de baixa dosagem, ele vai afetar sim, tá? Chips, injeção, baixa dosagem. Eu não sabia disso. E normalmente, dependendo da sua ginecologista, ela não te dá um panorama assim, muito profundo sobre efeitos colaterais ligados à administração de hormônios sintéticos, né? O ideal é você não tomar os hormônios, tá? Porque tem outros contraceptivos de barreira, camisinha, feminina, masculina, que vão te proteger da mesma forma, ou até melhor, sem te causar efeito colateral, porque essas ministrações hormonais, elas têm feedback negativo, afeta a hipófise, afeta a gônada. Se você tem mais predisposição genética a ter cânceres ligados a ovários, tubas uterinas, aumenta a propensão genética a desenvolver, tá? É sério, existem estudos muito sérios sobre isso. Então, dentre outras coisas, pelo fato da minha mãe ter tido um câncer de mama, que teve metástase, que foi parar nos ovários dela, eu, por volta de uns 30... Minha mãe começou a ter câncer quando eu tinha 33 para 34 anos, eu tomei anticoncepcional até uns 36, porque eu escolhi não usar anticoncepcional na minha fase de adolescência, nem vida adulta, nem início de vida adulta, por conta da questão hormonal. Depois eu acabei optando por isso, me arrependi, parei de usar, e, gente, vou te falar, minha vida melhorou muito depois que eu parei de usar anticoncepcional. Meu processo circulatório melhorou, a minha propensão genética a desenvolver massa magra, né? Músculo, porque eu faço atividade física pesada, melhorou muito. A minha questão das minhas celulites também melhorou bastante. O acúmulo de gordura, enfim, das minhas células. Com certeza, a minha vida mudou completamente depois que eu parei de usar anticoncepcional. E como eu tenho uma prerrogativa de um futuro a ter filhos, então eu já parei logo para poder isso também não afetar a minha questão hormonal ligada à produção de folículo ovariano, enfim, óvulos, e o processo ligado aí à anidação, né? Pode ter outras questões também que eu só vou investigar quando eu efetivamente me propor a ter um filho. Mas, com todo o conhecimento biológico que eu tenho, feedbacks endócrinos, vegetação fisiológica, eu
como pessoa física, não jurídica, pessoa física, eu recomendaria você buscar um outro tratamento. Se não tiver outra opção, anticoncepcionais de baixa dosagem, mas mesmo assim, sempre fazendo controle com exame de sangue, ginecologistas, dosagem hormonal, porque a gente que é mulher, gente, a gente passa por muitos processos complicados em termos de questão hormonal e que podem causar outros efeitos ligados a cânceres, outros distúrbios hormonais, infertilidade, enfim, gordura, má circulação, espinha. Minha pele melhorou, meu cabelo melhorou, minhas unhas melhoraram porque eu parei de usar hormônio, gente, sinceramente. Só se você, de repente, no futuro próximo, no caso ligadas à menopausa, que você tem que fazer uma reposição hormonal, que também é um outro componente, mas tirando isso, você menstrua normal, as suas doses hormonais estão normais, gente, vasectomia, camisinha. É melhor para a sua saúde, porque também tem essa questão, né? A parte contraceptiva, ela é muito ligada à questão da mulher. Mas o homem também pode buscar outros componentes contraceptivos que não causem dificuldade na sua companheira, na sua parceira, no seu cônjuge. Então, tem tantos outros contraceptivos que não causam efeitos colaterais dessa forma, então por que tem que usar o hormônio? Então, reflitam, mulheres, reflitam sobre o que vocês colocam no seu organismo que aparentemente é liberado pela Anvisa, mas que até que ponto isso não é uma questão de exploração e de questão patriarcal e menos de uma saúde ligada à mulher, que é, infelizmente, também um componente médico, né, profilático, de saúde, de SUS, que também é pouco divulgado e que não é reconhecido, né, pelos órgãos de saúde, né? Nós, mulheres, precisamos muito de saúde, né, gente? Infelizmente, a nossa saúde também não é reconhecida da maneira que deveria ser. Mas aí é uma questão aí política que não vem ao caso, mas que como nós, e eu me incluo nessa categoria e vocês como futuros profissionais de saúde, são questões que a gente precisa olhar com um pouco mais de parcimônia, de empatia, né? Entender que a saúde da mulher ela é muito importante. E, gente, a saúde da mulher ela é negligenciada pelos órgãos públicos de saúde. Principalmente mulheres acometidas de cânceres. Eu sei, porque eu literalmente vivi dentro desse meio, no INCA, ligada a questões ligadas ao SUS, de quimioterapias, radioterapias, tratamentos hormonais para mulheres com cânceres diversos, e é triste o quadro aonde essas mulheres se encontram. Então, se você um dia buscar se especializar na área oncológica, tenha em mente que você vai sofrer muito e que você vai ser muito empático, porque a saúde da mulher, infelizmente, é um componente, um setor negligenciado pela sociedade e pelos órgãos públicos de saúde, tá? Então, fiquem atentos a isso. E, mais uma vez, reiterando, gente, que vocês, como futuro profissionais de saúde, precisam exercitar a empatia e o acolhimento, porque, gente, não é uma profissão fácil de lidar todos os dias. Eu sei, porque eu também tenho conhecimento de causa, porque a minha mãe trabalhou anos no hospital, anos em posto de saúde, ela era auxiliar de enfermagem, eu ia trabalhar com ela, eu ia no hospital pequenininha visitar ela, então eu sei a barra que ela passou como profissional, e vou te falar, minha mãe era uma profissional super dedicada, super consciente, ética, profissional, empática, acolhedora, super esforçada. Então, as minhas referências ligadas à enfermagem são as melhores possíveis. É por isso que eu tento passar as melhores informações para vocês, porque eu quero que vocês sejam tão bons ou até melhores do que minha mãe foi em vida, quando ela trabalhava no setor de saúde. Tá? Pode falar, querida. Foi a Maria que falou? Fala, Maria. Você levantou a mãozinha, querida? Oi? Bom. Gente, então, só para fechar aqui, a parte da hematose, que vai ser meio que uma revisãozinha para vocês já terem mais um material aí para estudar para a próxima aula, ligada aí à prova de vocês da parte de sistema respiratório, tá? Então, vamos lá. Então, o que é hematose? Hematose vai ser essas trocas de gases entre os alvéolos pulmonares e os capilares sanguíneos que circundam
tá? Essa região da árvore brônquica, né? Essa região terminal aí dos bronquíolos. Bom, a hematose vai ser esse processo bioquímico ligado ao transporte de oxigênio para as nossas células e, posteriormente, o recolhimento desse gás carbônico, que é oriundo dos processos ligados, tá, à respiração celular, que é um processo importante para a formação de energia para os nossos tecidos, para as nossas células, tá? E que retorna via corrente sanguínea para ser eliminado no processo de expiração, tá? Outra coisa importante ligada também ao sangue, tá? Que já comentamos aqui, que é o processo ligado à distribuição aí de nutrientes para as nossas células. Outra função importante do sangue é o recolhimento dos que nós chamamos de resíduos metabólicos, dos excretas, tá? Ou seja, daquelas substâncias que precisam ser eliminadas para fora do nosso corpo, tá? Outra coisa importante ligada à corrente sanguínea é a distribuição de hormônios que vão ser direcionadas para os tecidos ou células-alvo. Veremos isso na parte de sistema endócrino. Outra coisa importante é o transporte de anticorpos, dos leucócitos, das nossas células de defesa, importantes para o processo imune, tá? E com relação ao processo de manutenção da nossa temperatura corporal. Então, o processo de aumento da circulação sanguínea, ela é importante para manter o nosso corpo sempre aí numa temperatura constante de 36 a 37 graus Celsius, tá bom? Bom, então, para a próxima aula, eu vou fechar aqui, vou parar, então, na parte ligada ao que nós chamamos de sistema cardiovascular, ou seja, formado pelo coração e pelos vasos sanguíneos. E aí, a primeira etapa, veremos a parte do coração, como é que o coração é formado, né? A importância do coração para o processo de bombeamento do sangue, tá bom? Átrios, ventrículos, o que vai passar de sangue arterial, de sangue venoso, o controle miogênico, tá? Então, tudo isso vai ser falado na próxima aula. Se der tempo, a gente complementa com a participação dos vasos sanguíneos, senão a gente vai ter mais uma aula de circulatório, que vai falar especificamente dos tipos de vasos sanguíneos, artérias, veias e capilares, e com relação aos dois tipos ligados ao processo circulatório, a circulação pulmonar, ou pequena circulação, e a circulação sistêmica, ou grande circulação. Tá bom? Então, vou finalizar aí nesses 10 minutinhos. Vou finalizar, então, a apresentação. Vou também fechar aqui a gravação, tá? E aí, assim que o Google me disponibilizar essa gravação, eu disponibilizo para